Paz do Senhor Jesus, meus prezados irmãos, estamos aqui novamente para trazer uma palavra de Deus para você. Aleluia, glória a Deus. Aqui quem está falando é o evangelista Jarbas Epifânio. Você que está aí sempre ouvindo aí, assistindo os vídeos que eu tenho postado, hoje nós vamos estar falando para os jovens. Hoje nós queremos trazer 10 razões porque os crentes não devem dormir junto antes do casamento. E é muito comum hoje a gente ver pessoas, casais de noivos, dormindo junto para testar o seu relacionamento a dois, se vai dar certo ou não o seu casamento. Hoje estamos vendo isso muito, Então esta maneira de agir está correta? Esta maneira de agir está correta? As pessoas que estão vivendo já junto há 10 a 15 anos, e parece que está dando certo. Isto é que eles dizem, que quando eles passam esse tempo todinho aí sem casar, e isso está entrando dentro da igreja, Isso está entrando dentro do meio dos cristãos, aqueles que seguem a Cristo. Sabe o que significa cristão? É aqueles que seguem a Cristo. Isso foi colocado este nome, exatamente, você vai ver no livro de Atos dos Apóstolos, quando os servos de Deus estavam pregando, e foi colocar o nome de cristão, porque eles pregavam a Cristo. Amém? Então, se você prega a Cristo, se você é um cristão, um verdadeiro cristão, se diz que é, então cuidado. Esse negócio não é a atitude de quem é cristão. Vamos ver. São 10. Eu quero falar 10 para você aqui, hoje, em nome de Jesus, se o tempo der. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, porque o sexo antes do casamento não nos fará conhecer o verdadeiro amor. A Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3, ele diz assim: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenha da prostituição. Deus não aprova um sexo fora do casamento, meu prezado irmão. Então, por isso é o motivo que você não deve, de maneira nenhuma, ter esse relacionamento antes do casamento. Isso não fará conhecer um verdadeiro amor, porque já entra errado, entra no meio da fornicação. E Deus não está nesse negócio, viu? Louvado seja o nome do Senhor. Segundo porque o sexo antes do casamento nos afasta do perfeito plano de Deus. Não devemos ver o sexo como um simples prazer de momento, não, ou como um ato físico, mas como uma união entre duas pessoas, uma só, como diz a Bíblia. Amém? É um ato tão íntimo que podemos dizer que parte de você fica com ela e com ele, e parte de você fica com ela. Então, cuidado. Se você, meu prezado amigo, irmão, já tiver relacionamento com o outro, então, quando você se casar, não poderá dar ao seu marido, ou vice-versa, 100% de você, porque a parte de você já ficou com o outro. Deus fez você para ser único, exclusivamente do seu marido, da sua esposa. Existe um plano de Deus. Tem pessoas que ficam procurando, enquanto bom que você perguntasse a Deus: Deus, qual é a minha? Preste atenção, eu estou falando para você aqui hoje. Não venha botar outros empecilhos, não. É com você mesmo que eu estou falando. Como me vejo após ter esse relacionamento sexual antes de me casar? Essa é outra atitude. Só um terceiro, como é que você está se vendo? 10 motivos para que você não tenha relacionamento antes do casamento. Como você está se vendo? Em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 8 ao 9, a Bíblia diz assim, que é melhor casar-se do que viver abrasado. Ainda diz em 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 32, ela nos diz que o corpo não é para a prostituição, e sim para o Senhor. A palavra de Deus chama de fornicação, sexo antes do casamento, tanto para o homem como para a mulher. Viu? Se você desvalorizar
e se fazer sexo antes do seu casamento, viver junto antes de casar, fazer com que apresse o número de problemas sobre a sua vida, é você dando esse passo antes do casamento. O quarto para você: como me sinto após ter o relacionamento antes de me casar? Como é que você vai se sentir? Ó, meus irmãos, nós temos que admitir que sentimos culpa. Lá no íntimo, sempre ele sente esta culpa. Quantas mulheres hoje, depois que vive esta vida, aí quer entrar de véu e grinalda dentro da igreja? Aí vem até desculpa. Você pensa que não é importante? Está dentro do seu íntimo, dentro de você. Não, mas é a cultura. Mas essa cultura traz pureza. Pureza. Aí você quer casar de véu e grinalda. Mas existe uma coisa que diz, há um ditado que diz, que uma palavra dita, uma flecha tirada e uma oportunidade só tem uma vez. Então a oportunidade de você casar virgem só tem uma vez. De você casar de véu e grinalda, porque você está apresentando diante das pessoas que você é pura, que você é limpa, só tem uma vez. Então cuidado. Quinto é: o que surgem após um relacionamento sexual antes do casamento? Um grande desprezo, ou aliás, decepção. Uma grande decepção. Geralmente é mais com as mulheres, que sonha, né, um dia ficar só com o esposo, amar e se entregar de corpo e alma. Aí de repente você se entrega para outra pessoa e essa pessoa não é o seu, né? Não é o seu. E inclusive hoje, infelizmente, há um levantamento feito em uma clínica de mães solteiras que chegou-se a seguinte conclusão: 50% dizem que foi uma decepção, 30% dizem que foi desagradável, né? E 20% respondeu que foi agradável, 20%, enquanto a maioria não concordou. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, capítulo número 4, versículo 4 ao 5, diz assim: que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santificação e honra, não nas paixões da concupiscência, como os gentios que não temem a Deus. Você é diferente, você teme a Deus ou não teme? Você quer imitar o mundo ou a Cristo? Outro ponto importante é o sexto: sexo, risco que você corre se tiver relações sexuais antes do casamento. Quais são esses riscos? Risco de AIDS, risco de AIDS e outros tipos de doença, né? Mas faça como Marta, faça como Maria, louvado seja o nome do Senhor, e José esperaram. Ei, José vai com Maria, só os dois, uma grande caminhada, e quando chega lá, durante essa caminhada, ela estava grávida, mas ele não tocou nela. Ele passou um ano com ela, vendo ela todos os dias, mas não tocou. A Bíblia diz, no livro de Mateus capítulo 1, e o último versículo, diz que ele não tocou nela, ele não teve relação com ela, até ela dar o Filho Jesus Cristo. Ela esperou, ele esperou, ela esperou, mas já estava casado. Mas aí tinha um pacto com Deus, de honrar e não ter nada enquanto o filho não nascesse. E é chamada hoje o quê? Bem-aventurada. Tem aí. Sétimo, será que sua vida pode mudar completamente após ter uma relação sexual antes do casamento? A vista do lar
de mães solteiras, podemos ver o desespero refletindo sobre elas em cada rosto. Em cada rosto. Louvado seja o nome do Senhor. Que essas pessoas, oxalá, não tivessem tomado essas atitudes antes, né? Sem falar coisas terríveis que podem acontecer. Vou deixar um salmo para você. Salmo de número 139, versículo 13 ao 16. Leia, porque diz que, pois possuíste o meu rins, cobriste-me e me viste de minha mãe, no ventre da minha mãe. Eu te louvarei, porque de um modo assombroso e tão maravilhoso foi feito. E Deus fez a criança. Então, quando você tem um relacionamento antes do casamento, muitas vezes fica sem pai, sem mãe. Você deseja isso para o seu filho? Então, veja, que será que a sua vida pode mudar o seu comportamento após ter uma relação sexual antes do casamento? Será que ela pode mudar? Será que pode? Então, será que imaginamos o tamanho do problema que podemos surgir se tivermos uma relação antes do casamento? Será que você já imaginou o tamanho do problema? Já imaginou como será? Então, será que a incompatibilidade no casamento surge quando não aceitamos o plano de Deus em nossa vida e mantemos uma relação sexual antes do casamento? E décimo para você aqui, será que o seu casamento e sua fidelidade estarão ameaçadas sem você, se você tivesse mantido seguro até o casamento? Fica isso para você refletir hoje. Como seria? Como será? Converse com alguém que já teve. Sinceramente mesmo assim, converse francamente, aliás, com essa pessoa, para ver o que ela diz. Que se ela esperasse em Deus e não tivesse um relacionamento antes, ela estava em outro canto melhor. Então é importante que você se segure e guarde o que você tem de melhor. E você será abençoada, abençoado. Você transmitirá para os seus filhos a mesma coisa. Quantos a gente vê aí, mãe, pai, mas o senhor, mas a senhora... E aí, qual é o exemplo que você vai ter? Então, fique com esta meditação em nome de Jesus. Amém? Que Deus te abençoe.